Achamos em Minas de hoje está aqui em Belo Vale e a gente veio conhecer um museu que é referência nacional quando o assunto é a escravatura do Brasil. Esse museu tem o maior acervo de peças da América Latina. São mais de 4.000 itens que retratam um pouco da violência que os escravos sofreram durante esse período. Vamos lá comigo conhecer o Museu do Escravo? E quem vai contar a história do museu pra gente é o José Felipe. Tudo bem? Tudo bem, tá joia? Tudo jóia. Então, olha, hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho desse museu que é referência, né? Sim, referência nacional. O Museu do Escravo ele foi criado pelo Melo Valença, né, o padre José Luciano Jacques Penido, em 13 de maio de 88, quando o Brasil comemorava o centenário da abolição da escravatura. Conta essa parte triste, mas ao mesmo tempo faz parte da nossa história, que todo mundo merece conhecer. E vamos lá, para todo mundo conhecer o museu. Então vamos lá que eu tô curiosa. Então, o museu, a parte superior do museu é composta de 6 salas que a gente organizou, que fala um pouco mais sobre o uso e utensílio dos senhores. São peças ligadas ao manuseio dos escravos, mas que pertencia à Casa Grande, como pratarias, peças de roupa, camas. Nós temos documentos também, documentos antigos, taxas de escravo, documentos de barões e tudo, né? A réplica da Carta da Lei Áurea e um jornal do século, né, do ano da abolição da escravatura, que deu a notícia da liberdade dos escravos. E nessa sala aqui a gente tem peças, né, ligadas aos senhores também, mas já de quarto, né? Muitas armas também que eram de manuseio dos barões da época, chaves, balanças, retratos de época também. E um foco também que existia dentro dos quartos dos senhores é aquele tipo de banheiro, né, que era usado pelas pessoas da casa, as sinhazinhas, os barões, né? E ali tem um banquinho, né, que as sinhazinhas sentavam. Lá dentro daquele banheiro tem um barril, e ali elas sentavam e faziam as suas necessidades. E tinha um escravo responsável para pegar aquele barril e levar para um local de descarte, né? E esses escravos eram chamados de tigre. Por que tigres? As fezes vazavam com a urina misturada, vazavam nas frestas do barril. E então ele ficava com o corpo todo cheio de fezes. E com o contato com o sol, a amônia presente na urina manchava o corpo dos escravos. Essa é a Grazi, uma das nossas atendentes aqui do museu, e ela vai acompanhar vocês agora nessa viagem histórica pela parte da senzala, né, popularmente conhecida, onde vocês vão ver diversas peças ligadas a trabalho, castigo e quilombo aqui no museu. Tá bom? Tá bom, Grazi? Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá, como é que a gente vai começar? Passeio por essa outra parte. Conheceram a parte rica, agora eu vou mostrar um pouco da parte pobre, né? Popularmente assim conhecida pelas pessoas, que é a parte mais de castigos, trabalhos e algumas curiosidades também que a gente vai descobrir no decorrer do nosso passeio. Então vamos lá, então vamos embora. Basicamente, vocês vão conhecer o que é um pelourinho. Era aqui que todos os senhores tinham visão do que os seus escravos estavam fazendo. Eles pegavam um aleatório, colocavam para ser castigado. Isso era o castigo iniciático. 50 chibatadas quando chegava para saber quem que mandava no espaço. Então o escravo ele ficava exposto. Era uma forma também de mostrar, né, que esse escravo ele deveria respeitar esse alguém, independente dele fazer alguma coisa ou não. Grazi, o que eu estou impressionada é que o acervo é riquíssimo, né? Bastante. A gente tem peças que são originais, né, e que foram realmente utilizadas, só não temos referências de onde. Então, normalmente nessas partes mais fortes, que são os castigos, as pessoas ficam mais impressionadas porque tem uma energia canalizada. Então a gente tem as curiosidades, são os objetos de trabalho. Um dos quadros que chama muita atenção é o da ama de leite, que é uma escrava que era obrigada a amamentar o filho dos senhores, e o dela às vezes morria de fome. Então, assim, fora essas partes que a gente já fala, que eram muito normais em qualquer lugar, a gente tem um túmulo de um escravo que foi encontrado na Igreja do Rosário do Rio de Janeiro. E a gente recebeu o ferro e o crânio desse escravo. A gente tem os objetos de castigo, né, que são os castigos de madeira para escravos que tinham o hábito de roubar e ferro para escravos que tinham o hábito de fugir. Aqui a gente tem o tronco, lá fora vimos o pelourinho. Aqui o tronco ele era utilizado de forma psicológica, porque era um castigo totalmente da cabeça do escravo.
né, que tinham umas torturas físicas, mas não eram tanto quanto os de ferro. E também coletivo, porque caberia vários escravos ali para serem castigados. O escravo, quando ele vinha para este tronco, ele era colocado às vezes com a cabeça e os braços, às vezes as pernas, às vezes só os braços, e ali ele ingeria o melado, que é um açúcar derretido. Esse melado fazia com que ele tivesse sede e eles colocavam água para ele ver. Então, a partir desse momento, já começava uma tortura totalmente psicológica. Jogava o melado no corpo e ali atraía insetos. Ia ser picado e não tinha como se coçar. O castigo era sempre seminu, para também de facilitar a forma de não ter que ir lá e tirar a roupa dele e passar para outro escravo, que ele ia morrer mesmo nesse tronco. Quando vem excursões, a gente costuma sempre falar com eles. Sabe aquela situação de que você não sente, você não sabe como é? Se não é com você, você não vai saber nunca o que você vai transmitir? E a gente pega a peça, principalmente essa gargalheira aqui, que é um castigo de ferro, e coloca no pescoço de um deles. Embora às vezes nem fecha. E sempre pergunta, o que você está sentindo? As pessoas elas ficam sem fala, porque é um objeto pesado, a gente sabe que o ferro ele é um bom condutor, então no calor ele vai aquecer, ele vai, de uma certa forma, fazer com que você fique um pouco mais incomodado. E aí as pessoas olham e falam, está só incomodando, é pesado. Mas imagina um escravo trabalhando o dia inteiro com uma peça dessa no pescoço. Temos aqui também a máscara de jejum. O que é a máscara de jejum? Todo escravo que ia para a mina, ele precisava colocar essa máscara, para evitar de coletar as pedras preciosas com facilidade. Né? E uma vez que está comprando a liberdade com essas pedras, eles não teriam mais escravos. Então também as mulheres cozinheiras, de evitar de provar a comida dos senhores. Então dessa forma aqui, o escravo ele trabalhava o dia inteiro na mineração, não tinha como comer, não tinha como tomar água e voltava para a fazenda sem nenhuma pedra, porque o meio de coletar essas pedras era através da boca. Então, a gente ainda tem muitos castigos para mostrar, né, como o tamanco do suplício, a gente tem também, no caso, os grilhões, que são mais conhecidos nos desenhos animados hoje, né, que usavam nas prisões, cama da dor, ou tábua de confissão assim conhecida. Temos também, no caso, o nosso comboio. Então, são vários castigos que os escravos eram submetidos no decorrer dos dias, mas a gente resolveu dar uma ênfase maior à casa de pau a pique, que era onde eles, de uma certa forma, encontravam sua felicidade, porque eles refugiavam para esses espaços e montavam também, no caso, os quilombos. Então, gente, esse foi um pouquinho só do Museu do Escravo aqui de Belo Vale, que não deu para conhecer tudo, né, porque o acervo é gigante. Não é uma visita fácil, mas é uma visita fundamental, né, Grazi? Com certeza, vem você também conhecer o Museu do Escravo em Belo Vale, ficar sabendo um pouquinho mais da nossa história, né? Isso é uma volta ao passado, é onde tem muita cultura, muita história boa, sem contar também que a cidade é super aconchegante. Isso mesmo, venha conhecer a cidade, né, o Museu do Escravo e outros monumentos que a gente tem aqui, né? Tem muita história, muita cultura, comunidade quilombola, comida boa, caseira. Venha conhecer a cidade e ficar um pouco para conhecer essa cidade tão hospitaleira que é Belo Vale. Bacana. Então hoje a gente fica por aqui. Até o próximo.